Agora é um domingo, exatamente 19 horas da noite, tá? E eu acabei de sair do banho e juntou duas coisas, tá? Banho e domingo, final do domingo, noite. E essas duas coisas quando junto, cara, dá uma reflexão fodida. Sempre que eu vou tomar um banho eu fico refletindo, do final de domingo também eu fico refletindo, ansioso sobre a minha vida como um todo, como vai ser minha semana. Eu acho que isso aí deve ser o padrão de todo mundo, né? E, pô, tomando banho ali, eu falei, pô, por que eu não gravo um vídeo, né, cara, dessas reflexões que eu tenho? Mesmo que seja só pra salvar, sei lá, entendeu? Deixar salvo aí no meu canal, pra eu ver daqui a 10 anos, né? Porque esse vídeo é até um pouco sobre isso, um pouco sobre essa mudança que a gente tem durante a vida, né? O Marcel de 5 anos atrás era totalmente diferente do que eu sou hoje, então eu quero deixar um pouco registrado isso aqui, pelo menos, sabe? E ainda mais que pelo seguinte, né? Uma coisa muito importante que eu vejo sempre que eu pesquisei na internet, toda vez que eu procuro caras da minha idade, tanto os moleques de 20, 25 no máximo, todos eles estão ricos. Todo mundo que produz conteúdo, que fala sobre vida, sobre trabalho no geral, todos eles já estão ricos, dirigem Porsche, BMW, tá atrapalhando o vídeo aí. Meu amor. Toda vez que eu pesquiso sobre algo, eu vejo esses vídeos desses caras, os caras já são ricos, ou então eles já estão num processo mais avançado, né, já estão faturando 100, 200 mil, ou já descobriram algum segredo na internet que vai deixar eles ricos, e eles já estão nesse meio do caminho, enquanto na realidade não é assim, né? Eu vou contar um pouco mais sobre mim, por exemplo. Eu trabalho desde os 16 anos, comecei a trabalhar como designer, né? Na época eu tinha 14 para 15, eu criei um canal no YouTube de jogos e para aprender a postar e editar eu tinha que aprender na marra, né? Então eu aprendi na época a editar os vídeos primeiro e depois a editar vídeos, né? Eu lembro que na época quem me ensinou muito, eu aprendi muito com ele, cara, é o David Jones, né? Não sei se vocês conhecem aí, que é o do Gameplay RJ. Ele tinha um canal na época, se chamava Estúdio Pirata. Aprendi muito com ele, aprendi também com um outro lourinho que tinha um canal de design no YouTube, eu não lembro o nome dele. Benny Productions também, que é um gringo, na época na manipulação de imagem, então aprendi muita coisa só vendo os vídeos dele, na época nem manjava nada de inglês, mas o vídeo dele era um pouco tipo, ele colocava na velocidade 5 ali, ele fazendo as coisas, e eu olhando e fui aprendendo. É, mas na época era muito precário o conteúdo na internet, então tudo que você fosse aprender teria que ser na marra e tal, e eu aprendi na prática, né? Nos meus 20 anos mais ou menos, eu comecei a ganhar um dinheiro já, entendeu? Comecei a trabalhar de fato com design num sentido mais profissional. Eu comecei a conseguir clientes que me pagavam já um valor ok. E aí antes disso, eu trabalhei em loja de roupa, fui barbeiro, trabalhei vendendo na rua. Eu já trabalhei no estoque também de empresa. Já trabalhei com umas 5, 6 coisas antes de trabalhar com design. Depois de 2020 eu consegui focar nisso, principalmente no início da pandemia. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa pra fazer grana, né? Pô, não dá pra me ficar dependendo dos meus pais, até porque, pra vocês terem uma ideia, um ano depois disso, um ano depois que eu comecei a trabalhar com design, eu já ganhava mais que meu pai e minha mãe juntos. Então, pô, vocês já entenderam um pouco mais da realidade, né? E eu comecei a trabalhar, aí lá pra, tipo assim, 2022, eu já tava ganhando bem, assim, já ganhando meus 5, 6 mil, não, claro, não com consistência, até porque nunca foi fixo, né? Foi tipo, eu tinha um cliente aqui, outro ali que me pagava um fixo, mas às vezes vinha os freela e era mais freela na verdade, né? Então tinha uns fixos que me pagavam um fixo e tinha os freelas que vinham por fora. E aí eu comecei a trabalhar na época com web designer, né? Eu descobri o web design. Antes eu trabalhava só com design, então fazia social media, cartão de visita, esse tipo de coisa. Aí na pandemia, lá para 2021 para 2022, eu conheci o web design, que era o quê? Fazer landing pages, né? E isso aí também deu uma virada de chave na minha vida, porque eu consegui já vender para clientes e tipo com um ticket de 1.000. Na época eu comecei vendendo por 800, depois eu passei para 1.000, 1.200, 2.000. Já cheguei a vender landing page por R$ 3.000, 3.500. E até que eu falei, pô, eu gosto de prestação de serviço, eu gosto de design, mas não tanto. Por quê?
Prestação de serviço é muito difícil, cara. É muito complicado lidar com o cliente, ainda mais design, que é algo meio relativo, né? Para mim pode estar muito bom, para você pode estar muito ruim. E às vezes o que está ruim tem uma performance melhor do que o que está bom. Às vezes nem sempre o bonito é o que vende. Então essas variações sempre me deixava louco, né? E aí eu decidi empreender a primeira vez a partir disso. Falei, quero mexer com outra coisa, não quero ficar mexendo com design, vou tentar empreender. Eu criei uma loja, um e-commerce na época, e deu certo, cara. Por que pareça, deu bastante certo de primeira, assim. Não acho que deu errado, não. Eu fiquei com essa loja mais ou menos quase 2 anos. Eu tinha um sócio na época. Mas por alguns fatores acabou que a gente decidiu finalizar a marca, né? Mas analisando tirando um histórico assim, analisando com a cabeça do Marcel de hoje, por exemplo, eu vejo que dava para ter colocado mais energia, sabe? Tipo, sei lá, cara, eu analisando, tipo, a cabeça que eu tenho hoje, até uma coisa que eu até falo para quem é mais jovem do que eu, às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas na internet e acaba menosprezando a nossa conquista, entendeu? E, tanto que na época, pra mim, 5 mil reais, 5, 6 mil reais, pra quem tinha 22 para 23 anos, era muito pouco. Eu achava que eu tava ganhando mal, que eu era um fracassado já, que eu não tava andando de BMW, não tava andando de Mercedes, não tinha uma Porsche, não tinha... Na época eu tinha um carro, o carro que eu comprei, inclusive, com o design, né? Foi o meu primeiro carro. Mas eu achava que, meu carro é uma merda. É, quando vinha essa comparação, né, principalmente, até com pessoas próximas, às vezes, que às vezes são uns moleque playboy ou algo assim, que não vieram da realidade que eu venho, né? Como eu falei, com 22 anos eu jogava mais que meu pai e minha mãe juntos. Então, para vocês entenderem assim, que a renda familiar lá em casa não era alta. Então, muitas vezes as pessoas ostentam, principalmente da nossa cidade, coisas que nem são delas. E às vezes quem é mais jovem não entende isso, sabe? Tipo, ou então às vezes o cara fala que ele está faturando X, mas quem banca ele é o pai dele, entendeu? E ele só está ali mostrando números para poder vender uma mentoria, vender um curso. E é difícil para a gente entender isso de início, entendeu? Mas com o tempo, acho que a gente vai pegando um pouco dessa maldade, dessa malícia da vida, de tipo, cara, tá, eu tenho isso, eu vou me contentar com isso e vou batalhar para no futuro eu ter algo melhor, entendeu? Eu aproveitar esse processo principalmente, né? E voltando ao assunto da loja, acabou que eu fiquei com ela 2 anos, mas a gente decidiu encerrar ela. Mas me tirou muitos aprendizados ali, eu acho que eu aprendi muita coisa. Ela deu certo para pensar, a marca era muito forte, tinha um branding muito legal, assim, as pessoas reconheciam. É, mas eu acho que por conta principalmente de produto, que era drop, que a gente, era uma loja de drop, né? Acabou que a gente decidiu encerrar, mesmo tendo um faturamento legal, tendo uma base de clientes boa no caso, a gente decidiu mexer com outra coisa. Falei, vamos seguir. Aí meu sócio foi para um lado, foi para o outro. E eu voltei pro design, tá? Nesse meio tempo eu decidi também sair de casa, cara. Uma coisa que eu tenho uns amigos meus que são mais novos, que moram com os pais ainda e tal, que até ganham dinheiro. Isso de sair de casa, eu já vi muito vídeo de gente falando assim, sai de casa logo e tal. Eu acho isso muito relativo. Eu acho que depende muito da sua estrutura familiar, primeiramente, né? Então, por exemplo, se você tem uma estrutura familiar boa, seus pais, suas mães são, seu pai e sua mãe, eles são um casal minimamente tipo, não tem problemas estruturais, né? Então, tipo, não tem briga, eles são um casal legal, eu acho que vale a pena você continuar, principalmente para juntar uma grana, cara, porque a situação do país hoje em dia tá muito difícil, entendeu? Você morar sozinho, eu tô morando há quase 2 anos sozinho, cara, eu sei a dificuldade que é, entendeu? Porque é muita conta para pagar, às vezes você não tem, você que mora com seus pais, você acaba não tendo noção de gastos, entendeu? Porque tem aluguel, conta de luz, água, internet, tem que fazer compra, a comida não vai chegar na sua casa, gás, sei lá, tem que comprar um móvel para sua casa, alguma reforma que vai precisar de fazer, e isso tudo custa dinheiro, né? E, então se você está pensando nisso, calma, junta uma grana primeiro, eu acho que depois você, quando tiver uma grana maneira, sei lá, pelo menos para um ano, você conseguir sobreviver com um ano, com essa grana aí sim você pensa de sair, sabe? Pelo menos se eu pudesse voltar no tempo, ou se eu tivesse uma outra estrutura, com certeza seria aí que eu
que eu faria, tá? Eu não me arrependo do que eu fiz, porque, pra você ter ideia, eu mudei sem nenhum real no bolso. Tipo, eu não tinha um real, tá? Eu tinha acabado de sofrer um acidente de carro, tava, tipo, realmente fudido, não tava conseguindo nem trabalhar antes, porque eu tava com o braço quebrado. Então, eu trabalhava com design, né? Então, eu saí sem nenhum real no bolso, mas eu dei meus pulos, tá? Mas eu sou assim, eu sempre enfrentei o problema, é, mesmo que com dificuldade, né? Eu sempre enfrentei, eu nunca fiquei chorando, assim, claro, eu reclamo muito, quem me conhece sabe, quem é meu amigo e quem é próximo de mim sabe que eu reclamo muito, mas eu reclamo para solucionar o problema, eu tento achar uma solução sempre, eu não fico parado, tá? Mas se você tem essa coragem, vai, irmão. Aí não importa para onde você quiser, se você quiser mudar de país, se você quiser morar sozinho dentro da sua cidade, mudar de cidade, só vai. Você vai dar os seus pulos. Mas se você não é assim, se você não quer passar por problemas, se você não gosta de passar perrengue, irmão, vai com calma. Não tem por que ter pressa. Tipo, a realidade de hoje em dia é totalmente diferente de antigamente, onde você poderia comprar uma casa, às vezes com um ano de trabalho. Hoje em dia pode ser que você trabalhe a vida inteira e você nunca vai ter sua residência. Então, vai com calma. Mas voltando ao assunto, fechei a loja e decidi continuar no design. E fiquei trabalhando no design até o início desse ano. Né? Trabalhei 2025 inteiro no design. E tive bons faturamentos, tá? Eu cheguei a ganhar 12, 10. Tipo, o pior mês meu ano passado eu fiz 7 mil mais ou menos, tá? Eu trabalhava com lançamento de infoprodutos. Então eu fazia toda a parte visual desses lançamentos, né? Só que agora eu quero chegar no ponto que é o, é o meio dessa conversa que eu quero ter com vocês, tá? Esse ano eu decidi mudar um pouco de áreas, cara. Eu falei, o design, eu gosto de fazer design, eu sou um cara criativo, eu gosto de criar, mas eu não gosto de trabalhar com design, tá? Porque é coisa um pouco diferente, né? Às vezes você gosta de fazer design, mas você não gosta de trabalhar com design, é um pouco diferente, o processo principalmente, tá? Se você quer ganhar dinheiro com design, você não pode ser um cara artístico, né? Você tem que ser um cara eficiente. E eu não estava me encaixando muito bem, já tinha um tempo que eu conversava com meus pais, com meus amigos, que eu queria fazer outra coisa, cara. Eu tive a experiência com a minha loja, principalmente de vender produto, e eu gostei muito, entendeu? Eu gostei de vender produto, e porque eu sou um cara comunicativo, eu gosto de vender, eu não tenho problema com isso, mas eu não estava gostando de exercer a função de designer, entendeu? Eu não estava me sentindo valorizado, até porque eu mesmo não me valorizava por não estar tão à vontade, tá? Aí, cara, eu falei, vou fazer o que eu gosto, né? Mas o que que eu gosto? Eu acho que é aí que tá. Eu não sabia, tipo, eu tava no sentido perdido, então não sabia, eu quero fazer outra coisa, mas o quê? Né? Então eu tive um processo a partir disso, de me entender principalmente, e para você entender é um pouco a parte mais difícil, porque provavelmente vai ter que ter alguma dor para isso, tá? Você não vai se entender se você estiver ocupado, e acho que era isso que acontecia comigo. Por eu trabalhar no design e às vezes ter que pagar conta, eu tinha que ficar trabalhando, não tinha tempo às vezes de procurar outras coisas que eu realmente gostava de fazer, né? E aí o que aconteceu? Saí do design, eu tive uma oportunidade de trabalhar com outras coisas e eu aproveitei essas oportunidades para sair do design. Essas oportunidades acabaram que, de certa forma, deram certo. A parte que eu fiz, principalmente de gestão de projetos, foi muito boa, tá? Consegui agregar muito bem dentro da estrutura, montei essas estruturas. Depois disso, que eu saí desse processo que acabou não dando muito certo, fiz uns outros projetos também que deram muito certo na questão pessoal minha, tá? Acabou que nenhum desses projetos deu certo, por que pareça, tá? Todos deram errado. Eu acabei, entre aspas, perdendo dinheiro ou não ganhando, deixando de ganhar, né? Mas me deu uma confiança. Acho que esse é o diferencial. Me deu uma confiança para poder fazer o que eu gosto, o que realmente gosto de fazer, que é no caso, aí que tá, eu vou chegar nesse ponto, né? Não vou. E eu fiz, se não me engano, foi 4 ou 5 projetos diferentes que eu fiz de estudo. Todos eu entreguei e todos eu entreguei de uma forma muito eficiente e perfeita, tá? Claro, com o processo ali eu fui aprendendo e fui aprimorando, né? É mais nesse sentido de perfeição. E a partir disso, cara, eu falei, o que eu gosto de fazer? Então eu comecei a trazer um pouco mais da minha história e eu falei, eu gosto de vender produto, né? Eu gosto de vender produto
E eu comecei a buscar maneiras de achar produtos para me vender, mas porque não necessariamente produto é um produto físico, não é um tem produto digital, mas o produto não necessariamente é isso, tá? Pode ser o seu produto pode ser você, tá? E não é no sentido sexual, pelo amor de Deus. Então a partir disso eu comecei a desenvolver algumas coisas. Eu desenvolvi um já, tá? É um projeto que eu comecei junto com 2 amigos. E eu quero, inclusive, relatar um pouco desse processo aqui com vocês nos próximos vídeos, tá? Porque é algo que eu estou começando, tá? Eu estou gostando de fazer. Eu não estou ganhando nada ainda, mas eu espero ganhar, né? Eu creio que talvez daqui a, no máximo, 1, 2 anos, eu já consiga ter um faturamento de 100, 150 mil, tá? E eu conto com vocês aí para estar me ajudando aí, tá? Eu quero criar esse canal justamente para criar essa comunidade junto com vocês, para vocês tanto me ajudarem quanto eu ajudar vocês, principalmente nessa troca de ideias. Eu tenho alguns amigos que me ajudam muito nisso. Às vezes um empurrãozinho, cara, lá ele. Às vezes uma ajuda, principalmente, de trocar uma ideia, de falar, pô, Marcial, a ideia é boa, a ideia é ruim, aprimora isso, aprimora aquilo. Ou então, às vezes, a ideia é boa, mas você está sem confiança para fazer. E um amigo para isso é muito importante, né? Então, se você, pô, querer fazer tal coisa, aí você chega pro parceiro e fala, pô, irmão, me ajuda aqui, o que você acha sobre isso? Pô, o cara fala, não, bora, faz aí que é muito bom. Então, pô, você podia fazer dessa forma. Eu acho que é muito importante, porque às vezes você não tem um pai para trocar ideia, você não tem um irmão, você não tem alguém que você confie. Então, às vezes o amigo seu, cara, vai ser a pessoa mais, tipo, mais próxima, né, disso. E eu quero criar essa comunidade para isso. Tem muita gente que não tem amigos também, né? Tem isso ainda. Eu acho que boa parte do que eu cheguei hoje, do que eu conquistei, foi com a ajuda de amigos, principalmente, de pessoas que me ajudaram muito, seja com uma coisa pequena, uma coisa grande, uma oportunidade que a pessoa te dá, um dinheiro que ela te empresta para você investir, não sei. Tem várias formas das pessoas te ajudarem e já me ajudaram muito. Então eu quero criar essa comunidade aqui, com pessoas, pode ter 10 pessoas aqui, mas se forem 10 pessoas que se ajudam, que compartilham as ideias, né, compartilham um pouco mais dos pensamentos, eu acho que já é legal. Tá? Esse vídeo ficou bem grande, mas é um vídeo inicial, depois eu quero continuar postando com frequência aqui, então esse vídeo provavelmente não vai ter edição nenhuma, eu vou só postar ele, e é isso. Amanhã talvez eu já vou gravar mais outro vídeo, e se vocês têm algumas ideias aí de temas também para mim gravar, eu agradeço, tá? Eu contei um pouco da minha história, mas eu contei de uma forma bem resumida. Mas se vocês quiserem saber de algo mais específico, de alguma parte dela, tá? Que não é uma história, porra, absurda, eu não conquistei, eu não tô milionário ainda, eu não tô rico. Mas tudo que eu tenho hoje eu conquistei trabalhando com design, no digital, com muito esforço, principalmente, né? Então, conto com vocês aí, tá? Me mandem ideias de vídeos que vai me ajudar bastante. Valeu!